Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quem quiser continuar dando glória a Deus e aleluia, pode continuar. Enquanto você abre a sua Bíblia no capítulo 18 de João, Evangelho de João, enquanto você abre a sua Bíblia, eu faço meus agradecimentos. Aquele que tem ele só a imortalidade habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver. A ele honra e glória para todos sempre. Fica meus agradecimentos ao Deus invisível, mas real. Aleluia. Quem diria? Louvar a Deus pela vida do pastor Moisés, que Deus o abençoe, que nos agraciou com esta oportunidade. Se cada pregador nos Gideões procurasse o Senhor, seriam 140 procurando. 12 anos de agenda no Samaritano. Mas Deus achou graça em mim para esta oportunidade. O meu nome é André Azevedo. Depois você dá uma passadinha lá e assiste Gideões 2017. Onde eu preguei sobre Esther. E quando eu li o texto, muita gente desfez do texto. Alguém cochichou, o que vai sair daí desse texto? E é um texto que contém o nome de Deus em oculto dentro do livro. Então você passa lá e confere. E como eu descobri isso, é muito tempo para me te contar. Mas o Espírito Santo revela muitas coisas. Alguém me perguntou com quem que o senhor estudou. Eu disse lá na carta de João, primeira carta, capítulo 2, eu acho que versículo 27 está escrito: não necessitamos que ninguém nos ensine coisa alguma, porque temos o Espírito Santo como professor por excelência. Quarto secreto ainda é sala de aula com o professor por excelência. Louvar a Deus pela vida dos meus amigos, esse casal abençoado, Thaís e Otávio, que Deus os abençoe. Esta madrugada é uma madrugada de cura, milagre e palavra de Deus. Capítulo 18, versículo 38, apenas o versículo 38. Um beijo no coração do pastor Eliseu e da sua digníssima esposa que está nos assistindo lá. Capítulo 18 do Evangelho de João, versículo 38, diz: perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Amém? Somente. Tome o seu assento. Eu sou aquele tipo de crente que acha que uma migalha do pão resolve qualquer coisa. Aleluia. Glória a Deus. A filosofia, me escute com atenção, a filosofia ensina algo que eles chamam de distância ontológica. E a distância ontológica é aquele abismo que existe entre o Criador e a criatura. Bem, os nossos dias, a nossa década, é uma década em que muita gente, muitos homens pregam mais sobre o diabo do que sobre Jesus. Enaltecem Satanás tanto na mensagem que ele até se aproxima em glória e esplendor ao Filho de Deus. Um erro grotesco, gigantesco. Por quê? Porque só existe um Deus criador, o resto é tudo criatura.
E a distância, chamada de distância ontológica, que existe entre a criação e o Criador, é um abismo que não pode ser alcançado, atingido. Dizem por aí, a partir de Darwin, que o homem é um fruto de evolução, e eles dizem que foi a partir do macaco, né? E quando você passou lá no primário, mostraram um macaco que se levantava aos poucos até que ele se formasse um homem. E quando você olha um macaco lá na sua idade tenra, um macaco como ele é hoje, e olha um homem, esse espaço de criação em que o macaco se levanta, que você vê desenhado lá, é chamado de elo perdido. Porque encontra-se caveiras de macaco, encontra-se caveira de homem, mas o momento de transformação ninguém nunca encontrou e ninguém nunca vai encontrar, porque quem criou ambos foi Jesus de Nazaré. E essa distância entre o macaco e o ser humano é gigantesca. Se alguém pegar 2 pedacinhos de madeira e um grampinho de ferro, o macaco nunca vai fazer um prendedor de roupa. É a distância que nos separa, mas escute uma coisa é verdade. Eu sou um ser, ele é um ser. Eu sou dotado de algumas qualidades e ele também de algumas qualidades. Muitas coisas nos aproximam como seres. Elas nos aproximam como seres. Embora fique ainda uma distância entre nós. Porém, maior distância está entre toda e qualquer criatura e o seu Criador. Aleluia. Aleluia. Paulo escrevendo disse: grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, pregado aos homens, visto pelos anjos, crido no mundo e recebido em cima na glória. Jesus tinha muito pouco de homem, mas era homem. Quando Deus, por exemplo, faz Jesus de a semente da mulher, Ele está dizendo que não há parte de mim, homem, nele. Há apenas parte da mulher e parte do Deus que o implantou na mulher. Fique tranquilo, eu vou desenrolar certinho, você vai entender no final. Muito bem. E o momento que mais me fascina na vida de Jesus, que eu resolvi ficar algum tempo pesquisando, é o momento do julgamento. Por que ele é fascinante? Porque é o momento em que o homem julga a Deus. Mas que todo homem tenha e nunca esqueça, que acorde lembrando e durma lembrando, que chegará o dia em que é Deus quem vai julgar o homem. Jesus está chegando em Jerusalém. Está chegando em Jerusalém, e ele chama os discípulos e fala: ide à frente, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água, segui-o e ele entrar em uma casa, em um cenáculo, entrem com ele, falem com o dono da casa que o mestre precisa daquele cenáculo mobiliado, porque eu quero comer a ceia com vocês. E no Evangelho de João, no capítulo 13, ele diz que muito desejou comer aquela Páscoa, porque aquilo é a Páscoa, não é a ceia. Interessante que ele desejou pela última Páscoa. Porque Jesus em nenhum momento corria do destino que lhe aguardava.
Muito pelo contrário, ele sabia que o destino dele culminava na salvação para a minha e para a sua vida. E os discípulos organizam tudo e quando eles preparam a mesa, escute uma coisa, eles terem andado 14 quilômetros a pé. Está todo mundo suado, está todo mundo pregando, está todo mundo muito sujo de poeira e todo mundo assenta-se na mesa no chão e ninguém percebe que tem algo ali diferente, que eu chamo de testemunhas. Em cima da mesa tem um cântaro de água, uma bacia e uma toalha. Embora esteja todo mundo suado, pregando de suor e de poeira, de sujeira, está todo mundo fingindo de desentendido. E quando a gente finge de desentendido, fechando os olhos para o serviço, então Jesus vem e faz aquilo que a gente deveria fazer. Ele se levanta da mesa, pega a toalha, cinge-se pelo meio, pega o cântaro de água, derrama água na bacia e sai lavando os pés de um e de outro. Quando ele chega em Pedro, Pedro diz, de maneira alguma tu vai lavar meus pés. Aí Jesus, pois é, porque era para você ter levantado da mesa e ter lavado os meus. Mas já que você não fez, então fica quieto agora, porque eu vou fazer. Vou aplicar para você dar glória a Deus então, tá bom? Quando Jesus te mandar fazer o serviço, faz logo, senão ele vem e faz. Se está vendo para fazer, então levante e faça. Aí tem um cântaro de água, uma bacia e uma toalha que é testemunha muda contra quem vê o trabalho e não lança a mão no arado. Eles se assentam à mesa, está rolando uma conversa que é muito estranha e ela é sobre traição. Dos 12 discípulos, 11 são galileus. Apenas um é da tribo de Judá, do extremo, na tribo de uma cidade chamada Queriote, conquistada por Josué. E o moço que Jesus escolhe, que é da sua tribo, é quem vai traí-lo. E eu fiquei me perguntando, se Jesus queria discípulos, por que não escolheu ao redor de Jerusalém homens sábios, dotados de conhecimento e de sabedoria? Por que ele foi atrás de galileus, homens truculentos, sem uma fineza de educação e sem preparo teológico? Sabe por quê que Jesus foi atrás deles, atrás desse tipo de gente? Veja só, Jesus: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Se é um esperto, ia dizer o quê? Eu, no meio de lobo? Estou fora. Aí os discípulos sem entendimento, Mas aqueles que foram lançados para o meio de lobos, essa hora canta hino de vitória com coroa de salvação. Nicodemos entendeu que esse negócio era uma fria. Falou, por aqui. Eles têm uma conversa. João está encostando em Jesus e dizendo, quem é que te trai? Jesus ergue o pão, parte o pão, faz a oração, dá graças, coloca o pão na mesa e quando ele coloca, ele fala para João, é quem põe a mão no bocado. E Judas está na igreja, mas não está no culto. Porque ele está a uma distância de um braço, mas não escuta Jesus falar. E culto é assim, a gente vem para sair cheio do Espírito Santo ou cheio de diabo.
Então a minha oração é que você esteja atento e saia daqui revestido de poder. Tem uma segunda oportunidade, porque ele pega vinho, põe e João de novo encosta e diz: é eu, porventura, sou eu? E Jesus dá as bênçãos e diz: não, é quem molha o pão. E Judas está dormindo no ponto, molha o pão. E quando Judas come o pão santificado, o texto segue dizendo: entrou Satanás em Judas. E é a única possessão maligna que Jesus não expulsou o demônio. Ele olha para Judas e diz: vai e faz depressa o que você tem a fazer. E eles cantam um hino, costumavam cantar o Salmo 138. Eles cantam e se retiram. Jesus escolheu o caminho mais longo para o Monte das Oliveiras. Ele passou pelo vale, deu uma volta pelo vale para poder subir a montanha. Se Jesus sabia passar pelo vale, então aprenda a passar no vale também. E quando eles sobem, já é a noite. Enquanto os discípulos estão com sono, dormindo, Jesus está orando. Porque mesmo quando a gente é vencido pelo sono, nosso Deus não dorme nem tosqueneja. Aleluia. Na alta da madrugada, aparece uma comitiva do sumo sacerdote. E eles perguntam: quem é Jesus? Jesus já está se antecipando a eles e perguntando: a quem buscais? Eles disseram: buscamos a Jesus, o Nazareno. E ele disse: sou eu. Quando Jesus diz sou eu, todos eles vão ao chão. Todo mundo se levanta, está todo mundo meio tonto, e Jesus pergunta de novo: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus. No meio da escuridão ele diz: sou eu. Quando eles avançam, Pedro arranca da espada e difere um golpe. Jesus: Pedro, Cefas, guarda a tua espada. Guarde. 3 anos andando com Jesus, ainda andava com espada. E enquanto as coisas não saem do coração, Jesus não manda sair da bainha. Por isso o convite é que haja uma metamorfose aqui, para descer aqui, para transformar aqui. Ele guarda e eles prendem Jesus. Ainda durante a noite, Jesus é levado a Caifás. José Caifás, genro de Anás. Naqueles dias era Roma quem tirava e colocava o sumo sacerdote. E Anás introduziu o genro. Estou falando de 2000 anos atrás, mas está parecendo conversa atual, né? Introduziu o genro. Jesus é apresentado
e somente alguns do Sinédrio, escute com atenção, por favor, estão presentes. Ele se aproxima de Jesus e pergunta: você é o Filho de Deus? E Jesus: sim, eu sou o Filho de Deus. Que golpe fulminante. Caifás lança a mão na sua roupa e rasga. Então eles batem no rosto de Jesus, soqueiam Jesus, e Jesus está quieto. Lá fora, Pedro está no fogo estranho, se aquecendo. É melhor estar apanhando com Jesus do que se aquecendo em fogo do mundo, viu? Jesus é levado e colocado nas masmorras da Torre Antônia, que naqueles dias tinha 3 andares. Aquela é a semana da Páscoa. E o governador Pôncio Pilatos está na capital. Pôncio Pilatos morava em Cesareia, não morava em Jerusalém, mas por ocasião das festas, ele ia para Jerusalém. A Torre Antônia tinha 3 andares, aqui embaixo, o primeiro andar, estava um local chamado Pretório, que ainda hoje existe em Jerusalém. No andar do meio tinha uma biblioteca que nos dias de Jesus estava composta por 60.000 livros. E lá em cima, no terceiro andar, os aposentos de Pôncio Pilatos. Quem está me entendendo diz amém. Pilatos está lá em cima e Jesus está lá embaixo, mas Pilatos vai terminar lá embaixo e Jesus vai terminar lá em cima. Pilatos está com vontade de conversar com Jesus, porque ele sabe que Jesus não é seu inimigo. Ele sabe que Jesus e ele tem 2 inimigos em comum. Primeiro inimigo, os fariseus, classe dominante da Judéia, influenciava as multidões. Pilatos sabe que Jesus e os fariseus têm uma rixa constante. Então, matar Jesus é uma fria. Segundo inimigo de Pilatos, inimigo de Jesus, o governador da Galileia, Herodes, a quem Jesus apelidou de raposa, porque roubava o túmulo de Davi. 2 inimigos em comum. Pilatos sabe que é fria matar Jesus. Ele sabe que Jesus é um pregoeiro da paz. Vou falar de novo porque só ouvi alguém que respondeu. Ele sabe que o negócio de Jesus é com a paz. Ele plantou nos pés de Jesus, acompanhando Jesus por onde ia, um espião. Um homem que anotava e levava lá em Cesareia notícias mensais de Jesus. Um homem chamado Benevento. Esse homem ia uma vez por mês na torre chamada Italiana para levar notícias. Então ele chegava e dizia: esta semana o Nazareno fez muita coisa. Por onde ele passou, os cegos viram, aleijados andaram. Aleluia. Essa semana o Nazareno pregou uma mensagem em Pilatos. Qual?
Ele disse que se um soldado bater no rosto de um judeu, para um judeu não reagir, porque é melhor apanhar do outro lado e continuar vivo. Ele disse que se um soldado pegar o armamento pesado, pôr sobre um judeu e obrigar a andar 1 milha, ele disse para o judeu andar 2, porque é melhor carregar 2 milhas do que morrer. E todo mês, quando o Benevento ia lá levar notícias de Jesus, bem na entrada da sala de Pôncio Pilatos tinha um centurião que segurava uma lança e ouvia o relatório. Então está escrito assim em Atos dos Apóstolos: havia um centurião na torre chamada Italiana, por nome de Cornélio, que ouvindo falar de Jesus, creu, ele e sua casa. Estão levando o relatório de espionagem e Jesus está salvando. Estão pregando por interesse e Jesus está salvando. Estão pregando por vontades próprias e Jesus está salvando. Estou numa sede tocada. Aleluia. Aleluia. Pilatos sabe que é uma fria e ele quer levar uma conversa com Jesus. Então ele desce a torre italiana, vai às masmorras. E quando ele começa a andar próximo das celas, tem alguém que está continuando uma oração do monte, dizendo: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. O Evangelho é uma proposta de desprendimento. Por isso a proposta é: não ajunteis tesouro na terra. Desprendam-se e ajuntem tesouro nos céus. De vez em quando as pessoas me veem fazer certas ofertas e elas ficam pensando que eu sou rico. Aí eu moro no subúrbio de Trindade, numa casa que a Liliane engravidou, eu tive que tirar ela da casa porque não cabia lá dentro. Falando nisso, meu bem, 9 meses e 15 dias de grávida, irmão. Esse menino vai nascer quando? Não vai parir esse menino aí no sofá. Segura o Pentecoste aí, calma. É uma proposta de desprendimento. Pilatos vai, e quando ele ouve a oração, ele se retira. E a arqueologia achou um bracelete lá embaixo, que dizia do governador Pôncio Pilatos. Ele se retira e sobe para os seus aposentos, enquanto a mulher dele perde o sono. Ele vem até a biblioteca. Senta-se na escrivaninha, ele sabe que o outro dia vai ser tenso. E a escrivaninha, dizem, tinha 3 gavetas. E quando ele abre, tem uma carta dentro. A carta foi escrita por um homem chamado Lentus Lúcius. Quem foi Lentus Lúcius? Governador na Judéia, antes de Pôncio Pilatos. Pilatos foi governador os 2 últimos anos do ministério de Jesus. O primeiro ano era Lentus Lúcius, que morreu envenenado. E até hoje a perícia está dizendo que foi Herodes que mandou matar. Então ele pega a carta e ela está selada. De Lentus Lúcius ao imperador Tibério. Tibério tinha uma doença. Quem está me entendendo diz amém. Amém.
estourava feridas da planta do pé ao alto da cabeça. Se você fizer uma pesquisa, você vai descobrir que ele ficou 7 anos recluso em uma ilha, com os melhores médicos do império, e não conseguiu ser curado. Então, Lentulus Lúcio lhe escreve uma carta e envia para ele. O conteúdo é: ao excelentíssimo imperador Tibério César, surgiu na Judéia um profeta, vindo da Galiléia, homem de pequena estatura, de cabelos longos e barba longa, e olhos claros, de simples aparência, mas de olhar penetrante e poderosas palavras. Meu Deus, senti a presença dele. Aleluia. Ele disse: ele é capaz de, com o poder da sua palavra, curar qualquer enfermidade ou expulsar qualquer demônio. Tibério escreveu isso porque soube do que aconteceu na Galiléia. Herodes mandou prender Jesus. E Jesus estava na Galiléia pregando para os pobres, em língua aramaica, a língua dos pobres. Então, Herodes mandou um centurião e 100 homens, e eles foram prender Jesus. Quando tem uma multidão, Jesus está numa elevação e olhando a multidão, 20.000 pessoas. E Jesus daqui percebeu quando os soldados entraram lá. Serpenteando no meio da multidão, Jesus, que pregava em aramaico, mudou a língua da mensagem e começou a pregar em latim. Porque em aramaico o povo entendia, os soldados não. Em latim os soldados entendiam e o povo não. E Jesus mudou e começou a falar em latim. E eles vieram, deram a volta sobre Jesus, segurando a corda, rodearam e foram embora. Aí se reuniu a cúpula e perguntou: por que não o trouxeram? E o centurião respondeu: porque nunca ouvimos ninguém falar como esse Nazareno fala. Basta uma palavra dele, e quem está morto ressuscita. Basta uma palavra dele, e o eixo do universo tem que parar e lhe obedecer. Aleluia. Pilatos está tenso. E quando o dia amanhece, ele vai chamar os prisioneiros. Tem 5 homens presos. 2 ladrões. Um homem por nome de Barrabás, acusado de assassinato. Jesus, acusado de sedição. E um outro camarada. Interessante. O Barrabás também se chamava Jesus. E Barraba, filho do pai. Tinha nome de homem de Deus,
dizia que era filho de Deus, mas estava desviado. Não adianta se chamar Pedro se não copiar as obras do apóstolo. Não adianta se chamar Maria se não se comportar como aquela mulher santa. Não adianta chamar Paulo e não querer ser o menor. Não adianta se chamar Lucas se não copiar o médico, largando tudo. E o primeiro que eles fazem subir é o Nazareno, famoso Jesus de Nazaré. Jesus sobe, pequeno, vestido em túnicas, preso por correntes, ele sobe as escadas. Dentro do pretório, dezenas de soldados. E quando ele coloca a planta do pé no pretório, todos os soldados vêm ao chão. Porque o pé de Jesus traz consigo autoridade. Lembra do Gadareno? Dominava a região. Enquanto Jesus está no mar, vai tudo bem. Enquanto ele está no barco, tudo bem. Quando ele põe a planta do pé na praia, o demônio entra no Gadareno e vem receber Jesus na praia, porque ele percebeu que chegou uma autoridade maior. Aleluia! Se tiver uma mão para receber, eu vou dar o que eu recebi aqui. Jesus vai colocar a planta do pé na sua vida. E toda obra de Satanás vai perceber que na sua vida tem uma autoridade maior. Aleluia. Aleluia. Jesus está passando revista em muitas vidas aqui. É a noite em que ele vai desbancar Satanás da sua vida. Ah, meu Deus. Glória a Deus. Se tem alguém sentindo a presença do Nazareno aí, aleluia, aleluia. Correntes não podem detê-lo. Jesus é dono de toda a autoridade. Pilatos quer conversar com ele. Então ele quer uma antessala com Jesus, ele quer um particular. Todos os soldados se levantam. Pilatos entra em uma outra sala e manda trazer Jesus, e Jesus vai até a outra sala. 3 porta-bandeiras de cá, 3 porta-bandeiras de cá. Quando Jesus coloca o pé, todo mundo vem para o chão.
autoridade é essa, meu Deus? Autoridade que desbanca o mundo, desbanca o pecado, desbanca o inferno, desbanca Satanás, desbanca a morte. O dono de toda a autoridade está aqui nesta noite. Pilatos faz 8 perguntas a Jesus. A nenhuma pergunta Jesus responde diretamente. Ele pergunta: tu é o rei dos judeus? E Jesus diz: está dizendo de ti mesmo ou outros te fofocaram? Quando ele vê que Jesus não quer diálogo, ele diz: conversa comigo. Tu não sabe que eu tenho autoridade para te matar e para te livrar? Aí eu imagino Jesus ter dado um sorriso, né, do lado e falado: então você, autoridade sobre mim? Autoridade? Vou ligar com outro texto. Ninguém me tira a vida. Eu dou e torno a tomar. Eu dou e torno a tomar. Eu dou e torno a tomar. É eu que dou, ninguém tira de mim. Você é capaz de imaginar Jesus tirando uma brincadeira com a morte? Pega. Não pega. Pega. Não pega. Pega, agora vai. Não vai. Pega. Não pega. Aí Paulo parece que copiou, porque saiu cantando: onde está, ó morte, a tua vitória? Não era você que matava, mata ele. Não era que você que detinha, deta ele. Segura ele que eu quero ver. Ele traz Jesus e diz: vou mandar açoitá-lo e soltá-lo. E os judeus dizem: não, crucificam. Ele manda açoitar Jesus, baseado na mortalha que envolveu Jesus. Possivelmente, dizem, isso é uma cogitação, que Jesus tenha sido açoitado por 2 homens. Um mais alto, que batia na parte de cima, e um mais baixo, que batia na parte de baixo. Quando eles cortam Jesus de cima a baixo, eles devolvem Jesus a Pilatos. E Pilatos apresenta Jesus com uma frase que ficou famosa na filosofia. Em latim, o homo, ele disse: eis o homem. Pilatos estava acovardado diante da multidão dos judeus que queriam crucificar Jesus. Assim como Pedro nega Jesus 3 vezes, 3 vezes Pilatos tenta livrá-lo. Mas covarde diante da multidão, pressionado pela multidão, ele vai mandar crucificar Jesus. Pilatos está morrendo de medo da multidão. E Jesus continua triunfante para encarar a morte.
eles não sossegam, Pilatos diz: então crucifiquem. Eles pegam uma cruz, colocam sobre o ombro dele. Uma corda lhe envolve o pescoço e se estende até a mão de um centurião. 100 soldados o cercam e ele vai andar no lugar que a Igreja Católica chama de Via da Crucificação, também chamado de Via da Angústia, Via Dolorosa, aproximadamente 700 metros de rua. Eu moro em Trindade. Minha casa é em Trindade. De Goiânia a Trindade, 14 quilômetros. Cidade da idolatria. Quando você vai de Goiânia para Trindade, você topa alguns muros. Cada 2 quilômetros, a cada 1 quilômetro, um muro. É o que a igreja chama de 14 estações. Em cada uma delas, o cristianismo diz que alguma coisa aconteceu com Jesus. Então, eles pintam um quadro e dizem: nessa estação aconteceu isso. Em tal estação aconteceu isso. Jesus está andando na Via Dolorosa. Já perdeu os chinelos e está andando. Atrás de Jesus, dos lados dos soldados, por todo lado na rua, 2 multidões, uma gritando: é isso aí, crucifiquem-no, matem-no. E uma outra gritando: não, não matem, não crucifiquem, deixem ele. E bem atrás de Jesus vem uma multidão de gente, aleijado, cego, leproso, todo tipo de enfermo. Mas quando eles pisam onde Jesus pisa, eles são instantaneamente curados. Para se cumprir o profeta Isaías: por suas pisaduras nós fomos sarados. Bem na 7ª estação, Jesus tomba. Rua de pedra, rosto no chão, cruz por cima. Na mortalha, no lençol, à altura do rosto tem um coágulo a mais, à altura da testa. Então, supostamente, quem analisou diz: provavelmente ele deu com o rosto no chão e abriu-lhe um corte. E o sangue jorrou mais forte aqui. Quando ele dá com o rosto no chão, a multidão comprime, uma mulher fura o bloqueio. Ela fura o bloqueio e vem no rosto dele e apalpa, secando-lhe o sangue. Ela está chorando e ela diz, quando ela chora, Jesus diz: não chore por mim, chore por seus filhos, chorem por vossos filhos. Esse Jesus é muito interessante, não é? Porque ele está morrendo, mas está consolando. Ele está morrendo, mas tem uma palavra. Ele está indo ser crucificado, mas ainda consegue ensinar. Ah, meu Deus. Aprenda isso. Muito bem. Ok, mataram Jesus. 3 meses de viagem, a carta chegou lá no imperador. Quando o imperador abriu, surgiu na Judéia um profeta capaz de curar qualquer enfermidade. Acendeu a chama da esperança no homem que estava morrendo. Então ele arrancou o anel e deu para um jovem magistrado e disse: vai lá representando a mim
e traga o tal médico da Galileia. E o jovem viajou 3 meses, virou 6. Quando o jovem chegou, ele procurou Pilatos, tinha saído de férias, ele foi no Senado. José de Arimateia diz, Jesus, o Nazareno, morreu. Foi crucificado, Pilatos mandou matar. Ele foi em Herodes e Pilatos não se dava. Herodes quer piorar a situação da imagem de Pilatos e diz, olha, o Nazareno passou por aqui e os hospitais ficaram vazios. Se ele fosse lá em Roma, ele curava o imperador, era na hora. Pois é. As palavras é um testemunho, mas a testemunha é falsa. Não adianta testemunhar com a boca se as obras falarem o contrário, viu? Alguém disse que as obras são tão altas, ou falam tão alto, que é impossível ouvir a tua voz. Testemunhe com palavras, mas testemunhe mais com a vida. O Evangelho é algo tão poderoso que ele pode ser pregado sem palavras, em um modo santo de viver. Quer salvar o marido? Então, um modo santo de viver vai salvar o marido. Meu Deus, que coisa poderosa isso. Jesus está precisando de pregador que pregue menos e que viva mais. De testemunho que, em vez de encher o mundo de palavras, encha o mundo de exemplos. É muito teólogo, que parece mais uns telógos. Conversa pelos cotovelos, dá bom dia a cavalo. Ah, meu Deus do céu. Mas a vida não prega. O que convencia a igreja de Atos a entrar na fogueira não era palavras vãs, não, era poder de Deus. Paulo disse a Corinto, eu vou aí e vocês me mostram a multidão das suas palavras, que eu vou mostrar poder do alto. O jovem é romano, é dado à idolatria. Ele pergunta, ninguém esculpiu uma estátua para homenagear esse moço? Famoso desse tanto? Não pintaram um quadro? Alguém diz, não, esse negócio aqui é proibido aqui. Mas não tem nada? Aí alguém disse, lá em Jafa, tem uma mulher que apalpou o rosto dele quando ele sangrou. Você vai olhar e vai perceber certinho o rosto dele. É uma relíquia da Igreja Católica chamada de Santo Sudário. E o jovem foi lá, ela contou-lhe o testemunho e ele disse, eu ouvi dizer que você tem uma relíquia aí, um negócio, um pano, um lenço. E ela disse, tenho. Mostrou o lenço e ele disse, confiscado em nome de Roma. Ela disse, não leve. É o único bem material que eu tenho entre mim e ele, não leve. Aí o jovem, já quebrantado, disse, então vamos para Roma. Eu ouvi dizer que vocês têm obrigação de pregar o Evangelho. Ela disse, Roma? Muito longe. Não. Ele disse, eu ouvi dizer que Jesus disse, ide por todo o mundo. Está quase crente o moço. Ela disse, então vamos para Roma.
O imperador está ansioso pelo médico. E de repente, quem chega, o jovem, 3 meses de viagem, e entra, tem uma mulher agarrada nos próprios braços, segurando um pano. Ela entra, o imperador já está choroso. Cadê o médico? O jovem diz, Pilatos matou. Aleluia. Como era a vida dele? Não, de fato, é verdade o que a carta diz. Lá tem dezenas de testemunhas que ele curou disso, curou daquilo, curou. As empresas farmacêuticas lá fechou tudo. Na Judéia esses negócios não dá nada, não. Médico lá está tudo virando evangelista para ganhar vida. Tem doença para tratar lá, não. O tal do Nazareno curou, foi todo mundo. Está desanimado, ele pergunta, e essa mulher? O jovem diz, é para o senhor ouvir da boca dela as coisas que aconteceram. Fala. E ela diz, eu sofria um fluxo de sangue. 12 anos sangrando. E enquanto eu sangrava, só podia ser ele que me sustentava, porque ninguém fica vivo sangrando 12 anos. Enquanto você pensa que não aguenta, você está aguentando, porque Jesus de Nazaré está aí. Ela diz, até que eu soube que ele estava na região e resolvi enfrentar e ir lá. E andei até chegar onde ele. E ele fez alguma erva, misturou alguma coisa, pisou alguma pimenta, fez algum remédio. Ela diz, não. Eu toquei na orla das vestes dele e imediatamente fui curada. Mas só tocar nas vestes, isso é para o senhor ver, quando ele falava até morto revivia. O imperador tem as suas esperanças frustradas, ele pergunta o que você tem aí. Ela desenrola, conta a história e mostra. Quando o imperador olha, a história diz, os documentos dos imperadores dizem que Tibério lançou-se aos pés da mulher. E começou a falar, Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, eu ia depositar a coroa do império nos teus pés. E o rei aqui ia ser o Senhor e eu ia ser servo. Se o Senhor estivesse aqui, como eu gostaria que o Senhor estivesse aqui. Enquanto ele chora e ergue o rosto, as suas feridas começaram a sarar, elas começaram a cair. E o imperador descobriu que o médico que havia morrido está vivo. Aleluia! A notícia é atual. Jesus de Nazaré morreu, ressuscitou e está voltando. Coloque-se de pé, por favor. Bendito é o nome
Ele perguntou: quanto foi mesmo que você gastou com os médicos? Ela disse: gastei tudo que tinha. Ele disse: então toma aqui de volta. A irmã Verônica tornou-se a maior missionária na Ásia. Hoje ela é idolatrada pela igreja copta, ortodoxa copta, criada pelo evangelista Marcos no ano 60 da era cristã. A mulher do fluxo de sangue. Eis aqui a importância. Quem aproveita eventos como esse, como Gideões, para falar contra a oferta, está sendo usado por Satanás. Sabe por quê? Porque no dia que a gente parar de ofertar, a obra também para de andar. Por isso que se eu parar, Jesus levanta outro, mas parar ela não para. Muito bem, terminei. Termina cantando. Eu puxo e tu canta, né? Porque eu não vou cantar aqui com esse tanto de gente aqui, né, irmão? Vocês acham que eu vou passar esse vexame? Porque ele vive.